queria morrer de repente e não queria deixar palavras destrutivas, queria que fossem elevadas, uma palavra de esperança. Eu acho que a filosofia pensa a morte por causa da vida e não pensa a morte por causa da morte. A filosofia é uma atividade que procura descobrir a verdade sobre as coisas, o mundo, os outros, enfim, sobre si próprio. Não se tem uma filosofia, faz-se filosofia. Quem o diz é António de Castro Queiro, professor, ensaísta, tradutor, provocador, especialista em filosofia antiga, com ênfase nas tradições grega, latina e alemã. Escreve livros, ensaios e artigos, dá aulas e cursos, grava podcasts. É responsável por aproximar o grande público da filosofia através de cursos e palestras muito acessíveis. Uma espécie de stand-up filosófico, mas sério, quase sempre. O seu entusiasmo pela filosofia é contagiante, como disse na televisão Ricardo Araújo Pereira. Mas este filósofo de Alcântara, como lhe chama a namorada, Joana Gomes Cardoso, é muito mais do que isso. Não fuma, não bebe, foi músico punk rock, já mudou de clube e gosta de andar à pancada. Por isso pratica Muay Thai, depois de 3 décadas de karatê. Vem então falar dos seus cursos que deram podcasts que saíram em livros. O que é filosofia e sobre os sentimentos. Vamos conhecer melhor este homem que acredita mesmo que a filosofia não é um luxo intelectual, mas uma ferramenta para viver melhor. Olá António, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, João Paulo. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu, daqui a 5 meses, vais mudar de década. Tens noção disso? Tenho. E isso assusta, e só te assusta deixar de dar aulas aos 70, mas podes continuar a dar aulas depois de 70. Parece que sim. Agora, mas assusta-te os 60 que aí vêm? Não, assusta-me se tivesse de repetir os 40. Detestei a década de 40. Foi? Dos 40 aos 50? Os 50 foi fantástico, tem sido fantástico. Ok. Tenho amigos que já estão no Big Six, como dizem. Exatamente. Agora um grande amigo meu fez 60 anos e estava bastante feliz e com todas as razões para o estar, e eu acho também. Claro que sim. É verdade que tu eras gordo quando eras miúdo? Eu era o Obelix, se chamava. Eu fiz natação na Algés da Funda. Exatamente. Sempre passavas lá, tinhas uma recordação da Algés. E então chamavam-me o Obelix. Ainda tenho amigos desde esse tempo que me dizem, apresentam-me à mulher, olha, este era o Obelix. Mas depois nada, depois entretanto, o que é que te fez mudar de repente de vida para ficares o homem, o modelo, o manequim elegante que tu és? Bom, quer dizer, eu 30 anos de karatê, claro, isso eu sei. Não, porque o treino não te tira necessariamente nem o peso, nem te emagrece. Ok, não sabia. Não. Podes ter, por exemplo, vontade mas tu treinavas intensamente, tu eras 3º ano. Sim, mas mesmo assim, eu acho que ao ir para o Muay Thai, treinar com a Dina Pedro e com a Carolina Silva na Dynamite Team, mudou a minha vida, porque eu não conseguia ter o estilo de vida que tinha, comer, beber, fumar e praticar Muay Thai. Os karatecas, aqueles que eu conheci, os meus mestres na Alemanha e os japoneses que viviam na Alemanha também, há algum tempo, bebiam imenso, fumavam, portanto era um tipo de atividade completamente diferente. Não, mas eu mudei, eu não queria ser gordo e dos 13 aos 14 anos acho que dei um salto, como se diz, um pulo no tamanho. E nessa altura foi só força de vontade? Foi só força de vontade. E fechar a boca? Fechar a boca. E, aliás, um médico disse-me, tu engordaste pela boca, tens que emagrecer pela boca. É engraçado. Boa. E essa é a estratégia. E eu se não presto força atenção... de vontade. Tens que ter vontade política. Tem que ser não é fácil às vezes. Mas quer dizer, é pôr propósitos, não é? Uma imagem de si diferente daquela que se tem e depois perceber. Bom, no meu caso agora, eu tenho artrose degenerativas nas ancas. Levantar-me do carro e sentar-me no banco custa-me e dói. E portanto o controle do peso é quase obrigatório pelo teu bem. Exatamente. Tu engraçado, tu passas as férias em Vila Nova e Mil Fontes, vais sempre com a tua mãe? Agora todos os anos? Sim. Uma semanita que seja? Vou todos os anos, uma semana, vou só eu e a minha mãe. A nossa família de base só temos 3, o meu irmão, eu e a minha mãe. O teu irmão mais novo? O meu irmão mais novo. Sim. E vive no Dubai. Mas levo sempre e é uma forma de matar saudades e ela anda como uma galinha no campo livre. Gosta, giro. Tu em miúdo eras um bicho do mato ou não? Não. Eras assim daquele género muito curioso, estavas sempre na idade dos porquês? É nesse sentido um bicho do mato? Não, era no sentido de não ser animal social.
Eu acho que era social. Aliás, o meu pai tinha uma teoria que os gordos eram bem dispostos. Isso é verdade? Eu também acho que sim. E eu era bem disposto, não é? Eu sempre fui, acho que, embora calado, e a minha cabeça, eu agora vejo, estava cheia de personagens, de entidades, mas eu era muito curioso. Ou seja, eu lembro-me de olhar fascinado para a caixa de botões da minha avó. Porque tinha muitas cores, muitas formas, e lembro-me de estar embevecido a olhar para esses botões. Portanto, eu era assim. Pois, eu prometi isso por causa da filosofia, obviamente. Há pessoas, António, que são naturalmente mais filósofas que outras? Sim, é uma questão de sensibilidade. Começa a ser uma questão de sensibilidade. Há pessoas que são sensíveis a problemas filosóficos, não é? Que pode ser os chamados cientistas, os nerds têm qualquer coisa dessa motivação. Pode ser uma pessoa de causas, um miúdo de causa, ou uma miúda de causas, não é? Sei lá, da mudança da alteração das climáticas. Do globo. Exato. Sim. Pode ser alguém com noção de que há muita gente a habitar a sua própria cabeça, não é? E, portanto, aquelas personagens da infância com quem nós lidamos, enfim. E pode ser uma pessoa com isso tudo. Eu acho que sim. Há outras pessoas não, que têm uma relação com a realidade bastante objetiva, e não são necessariamente... E isso basta-lhes, não é? Basta-lhes, são felizes assim. Estão, exato. Felizes, já vamos lá à felicidade, a obsessão moderna da felicidade, como tu dizes. Há dois tipos de pessoas, eu acho, as que dizem que eu adoro filosofia, e aquelas que fogem 7 pés da filosofia. A tua vida, hoje em dia, porque tu és um mestre na divulgação, e há uma cruzada que tu tens, divulgação de filosofia também, passas a vida a combater este segundo grupo? Não. Os que fogem e que não querem saber. Não, ou seja, a minha ideia... Eu aprendi tranquilo com isso. A minha ideia com os mestres que eu tive era não darem a volta às pessoas aos alunos que eram renitentes. Não é? Mas a minha ideia é, eu acho que tudo pode ser apresentado de tal maneira que há de pelo menos haver alguém que perceba o que nós estamos a dizer e fique interessado por isso. Eu lembro de um professor, eu agora não me lembro do nome dele, ele era, penso que imunologista, enfim, tinha uma especialidade que não era muito seguida na medicina e era o professor Coutinho, acho que é assim o nome dele. E ele dizia que dava aulas para 1000 pessoas. Se houver uma que se interesse por que ele está a fazer, já valeu a pena. Eu não tenho esta estatística, mas a minha ideia é que eu acho que a divulgação, para mim, não é um bem em si, é uma maneira de eu me tornar claro. Se eu conseguir tornar claro uma mensagem filosófica críptica... Nestes livros, a clareza. Havia um filósofo que falava nisso. Wittgenstein, não é? Wittgenstein. Pode ser dito, tudo o que deve ser dito, exatamente. Deve ser com clareza. É muito curioso isso. Não achas ao mesmo tempo, António, que a filosofia tem um grande problema de marketing? Em que sentido? No sentido de que não se sabe anunciar como deve ser, as pessoas não aderem, se calhar por desconhecimento. Depende do país. Na Alemanha é muito mais, por exemplo? Na Alemanha tu tens grandes vultos que estão na televisão, sei lá, o Peter Sloterdijk tinha um programa na televisão, o Safransky, o grande biógrafo de Heidegger e de Nietzsche, tinham programas na televisão. Acho que a BBC também tinha uma coisa dessas, a BBC tem um entrevistador absolutamente fabuloso que eu acho só sobre essa área. Só sobre perguntas a filósofos conceituados, não é? E com uma categoria à parte. França tem os cafés com audiências boas e audiências boas, sem dúvida. E eu tu acho tentaste isso com o Nuno Artur Silva, foste ter com ele, Nuno, vamos fazer uma coisa, quando ele era diretor. Sabia. E foi. Na RTP e ele arranjou uma coisa interessante com a Sylvia Reich, que tem a Levoir, acho que é assim que se chama, a editora dela, e que publicou Pensadores, uma obra por pensador, e foi isso, eu estive a divulgar, eu hoje faria de maneira completamente diferente. Notas biográficas, não sei o quê. Na RTP era 1 minuto, 2 minutos, isso foi um grande exercício, porque eu apresentei... Mas isso não é mau? Não, eu apresentei a Teresa Paixão. Eu achava que era maiorzinho, do Canal 2. Eu achava que era uma coisa maior, de meia hora ao máximo, com conversas, com o Coutrinho, como tu tiveste. Exato, isso era diferente. Não, foi muito pouco tempo e foi um ótimo exercício. Mas só esse apontamento, acho uma ideia muito gira. Era. Foi bom. E porquê que acabou? Não, acabou porque foi um episódio por livro. Numa parceria público e RTP e depois acabou. Ok. Mas é curioso. Qual é a ideia mais batida que toda a gente repete sobre a filosofia e que tu imediatamente tens vontade de desmontar?
Aquilo do ser o amor pelo conhecimento? Não, essa pode ser uma, mas há uma que eu tenho em que eu desmonto antigamente, agora é diferente. Mas as pessoas vinham com a ideia que Platão tinha a teoria das ideias e que havia dois mundos, não é? Isso é logo a primeira coisa a abater. Mas sim, os dois mundos têm a ver com a caverna, o viver dentro da caverna e viver fora? Há um mundo da realidade e depois há um mundo das ideias, sim, enfim. Sim. Essa é uma forma. Platão nunca tem essa teoria, enfim. Mas a outra pode ser essa, é aquela com que eu começo normalmente os cursos de filosofia antiga, a tentar explicar o que é quer dizer filosofia e que não é amizade pelo amor, também pode ser. Mas quer dizer, é uma obsessão compulsiva pela transparência, que também é uma construção. É curioso. Porque Sofia quer dizer transparência. Pois é, não sabia. Não é? E filia. Águia Sofia. Essa Santa, não é? Santa Sofia. Sim. Poderia querer dizer Santa Transparência. Mas na altura, provavelmente no tempo do Novo Testamento, que também os autores utilizam grego, se calhar já quer dizer isso. Mas Sofia, por exemplo, no tempo de Platão, pode querer dizer só uma perícia, ou seja, um sofós, é um perito. Eu tinha a ideia que era sabedoria. Pode ser também. Há quem diga até a teoria de que, por causa da Ágia Sofia, não era ninguém, não era uma pessoa. É um monumento, ou uma igreja, à santa sabedoria, à sabedoria divina. Sim, faz sentido. Mas, quer dizer, o campo semântico vai desde a sabedoria, como nós a podemos entender, até uma atividade muito prática. Um perito que resolve um problema em casa. Um canalizador, é um sofós. Ok, pronto, um sábio. sábio. O que é que o miúdo de 10 anos percebe sobre filosofia que um adulto já perdeu? Eu acho que o segredo está na infância e existe uma grande dificuldade. Há aqueles entre nós que conseguem reconstituir a primavera da infância, não é? como Bernardo Soares, não é? O heterónimo de Pessoa, no livro do Desassossego. Exatamente. Ele diz que há duas primaveras, a primavera da meteorologia e a primavera da infância. Sim. E, portanto, há aqueles de nós que conseguem reconstituir, às vezes, não se sabe bem como, ou porque vêm até nós essas manhãs da infância, o primeiro mergulho, no primeiro dia de férias, o primeiro dia, ou seja, as primeiras... As várias epifanias que tiveram ao longo da vida. Exato. Por exemplo, eu aprendi isso com um autor alemão, Hermann Schmitz, a véspera de Natal, os aniversários da infância, não é? São impressões que ficam, deixam num determinado estado, e há outros que não é? Há outros que não conseguem reconstituir isso, ou para os quais não vem de forma avassaladora como era a infância. Sim. E há pouco tempo ouvi uma teoria extraordinária que é hoje os psicólogos e pedopsiquiatras assim, dão muita importância, que é os 1000 dias. Dizem que os primeiros 1000 dias da vida de uma pessoa formatam 80 e tal % do seu caráter para sempre. E os meus 1000 dias incluem a gravidez, portanto, aqueles 9 meses, mais os 2, 3 anos quase da vida deles. É extraordinário, as pessoas não tinham noção disso, mas é muito, muito importante. Acredito, sim. O filósofo, eu vou-te chamar filósofo, és professor de filosofia, mas pronto, mas um animal gregário. Tu és uma pessoa de pessoas, isso é muito curioso. Vai contrariar um bocadinho aquela coisa que eu te perguntei se eras muito bicho do mato. És uma pessoa de pessoas, quando pensaste, e são palavras tuas, que podias ser um lobo solitário. Aliás, no primeiro mail que mandaste, gostei muito, que diz: tenho todo o gosto em ir ao teu encontro. Muito bonito isto do encontro, do cruzar, do olhos nos olhos. É extraordinário. E és, afinal, uma pessoa de pessoas. Quando as pessoas pensam, um filósofo, aquele gajo gosta de morar sozinho, a pensar no sentido da vida e no sentido deste planeta, o que é que estamos cá a fazer, a caminho da morte. Eu acho que retornas sempre à caverna, voltas à caverna. Não é? Eu acho que há um momento da ascensão, que é sempre descrito de uma forma violenta por Platão. És empurrado e arrastado até vires cá para fora e és confrontado com a luz, não é? Platão diz que é como uma marmariuguê, uma forma de ofusco, de ofuscação, mas depois tens de regressar e é a mesma forma. Nós podemos pensar esta forma de ascensão ou de desvio como ficar sozinho, mas depois tens de regressar, não é? Os momentos da solidão são momentos que depois queres partilhar com os outros. Estar sozinho e ser solitário parece que são coisas completamente diferentes. Não é? Eu posso estar cheio de gente, num sítio cheio de gente, no meio do metro, com milhares de pessoas, e estar completamente sozinho. Solidão. E posso estar, eu lembro-me de estar na Alemanha a pensar, por exemplo, no 10 de junho, hoje é 10 de junho, dia de Portugal, e eu estou aqui. Estava com a nação. Estava com aquela ideia. Estava acompanhado. Toda esta ideia de país, de nação. E, portanto, o lobo solitário, ou a figura do solitário,
pode seduzir-te, e os momentos em que tu passas, aqueles anos em que tu estás sozinho ou que achas que estás sozinho, podem ser altamente sedutores, mas eu acho que é uma ilusão, porque é uma ilusão, cria uma ilusão de prazer, porque tu estás a sobreviver. Mas eu acho que ninguém sozinho faz outra coisa senão sobreviver. Viver é um acontecimento social. E nós somos constitutivamente sociais. Eu sou com outros, não é? Os meus antepassados, a minha descendência, os meus contemporâneos, não é? Estás sempre aos ombros de gigantes, aos ombros de antepassados, quanto mais não seja. Estamos. Que é curioso. Quem revelou isto foi, claro, a tua namorada, Joana Gomes Cardoso, já cá passou 2 vezes ou 3, antropóloga maravilhosa, gestora e mãe, que, aliás, teve um desempenho extraordinário em Osaka, na exposição que houve e que acabou ano passado, e onde ela foi de facto a nossa comissária, nomeada pelo Governo. Não disse na altura, mas ela depois revelou isso, sem me pedir ordenado, que foi extraordinário, foi pro bono, um trabalho extraordinário que ela fez, e ela disse, e depois, porquê que não disseste antes? Porquê que não disseste antes, Joana? Eu fazia questão de dizer na entrevista, está agora dito no ar e ficou gravado, pronto. Tu a fazer isto porque ela disse que tu levantas-te de manhãzinha às 6 da manhã para ler grego clássico e latim clássico. Todos os dias, quase todos os dias, quando podes, lês grego clássico e lês 2 historiadores, um grego e um latino, todas as manhãs. Para quê? Para te acalmar? Não, é porque eu lembro-me de ler que o Einstein dizia falta-me matemática, não é? Ou com Newton, não é? Que vai inventar cálculos porque não tinha a matemática suficiente. Eu tenho de ler o grego mais difícil, o latim mais difícil que há, para não me esquecer do outro, não é? Se eu ler aqueles, Tácito, por exemplo, já nada dói depois daquilo. Pois já nada dói. E portanto, mas o que é que eu este ano tenho, este semestre particularmente, porque tenho com as atividades do CCB, tenho de ler muitas outras coisas que não tinha lido. Estou a aprender imenso. E portanto leio coisas que não sabia, saio um bocadinho para fora da minha zona de conforto. Só tenho os cursos de latim e de grego, estou a ensinar. Também continuas a ensinar? Continuo a ensinar. Grego clássico, latim. À segunda e quarta-feira. Segunda-feira estamos a traduzir Platão, os meus estudantes e eu. Tenho 17 alunos interessantes e têm vindo. Isto na Nova? Na Faculdade de Ciências Humanas. Sim. E latim estamos a traduzir Santo Agostinho. Mas porquê às 6 da manhã acordas para ler isso? Eu alterei um bocadinho esses hábitos, que o primeiro semestre dei 7 cursos e ainda estou a recuperar. Estou ainda a recuperar. E, portanto, tenho acordado mais tarde, mas isso quer dizer também que o dia acaba mais tarde. Portanto, eu percebi, de uma forma inteligente, que gasto o mesmo número de horas a trabalhar. O que acontece é que às 6 da manhã, se eu aprendi isso com o professor Fernando Gil, ele dizia que começava às 5 da manhã, acabava ao meio-dia, já tinha 7 horas de trabalho. Pois. E depois o Luc Poisson, que é um pensador canadiano e que é um grande tradutor dos neoplatónicos, ele também dizia isso: amanhã gasto a trabalhar e depois à tarde estou com os estudantes. O motivo foi aquelas horas da manhã, de facto ninguém nos las tira e tudo quanto é doloroso a aprender, tudo quanto é difícil, passa mais depressa de manhã. Mas hoje em dia é-me indiferente. Mas tens o cérebro já muito acordado a essa hora? Tenho. Agora não, estou cansado, acho que estou a ficar velho. Mas acaba o dia mais tarde, não é? Muito bem. Karatê, aprendi contigo, quer dizer só mão. É como karaoke, é só orquestra. Não sabia. É extraordinário. Fizeste 32 anos karatê. É verdade. E depois mudaste então para o Muay Thai. E de facto eu ia te perguntar isto, mas eu acho isto lógico. Nem vou perguntar a questão de o que é que o karatê e o Muay Thai trazem para a tua vida, mas de facto não é só a vontade de bater. Esta parte da camaradagem, da pontualidade, espírito de corpo. Tenho 2 filhos que andaram no karatê uma série de anos e portanto também sei. Isso ganharam com o karatê, de facto. É uma escola. É um laboratório sociológico e social, não é? De valores. Completo. O meu mestre do Judo Clube Portugal, o saudoso mestre Raul Cerveira, tinha essa capacidade, não é? Tinha estudantes de todas as áreas profissionais, de todas as idades e dos 2 sexos, não é? E provavelmente todas as orientações. E eu depois treinei com um aluno dele, o mestre João Henriques, que é comentador, especialista no Médio Oriente, e eles ensinaram-me de facto isso tudo, quer dizer, a puxar para aqueles que são tecnicamente ou estão num estádio técnico menos avançado inferior, que nós, exatamente. Porque nós também somos puxados pelos outros que são melhores que nós. No Muay Thai existe também essa camaradagem, não é? Existe a camaradagem das pessoas, não é? De facto, eu nunca poderia andar à pera com os meus jovens companheiros de treino. Já precisaste de usar golpes teus para te defender de alguma coisa? Nunca, acho que tiraria uma pistola. E aquela coisa curiosa da pontualidade que tu dizes, às vezes se nós falhássemos um treino de karatê, por exemplo, e como depois se treinam e combatem aos pares, é porque alguém ficava sem treinar por causa de mim. Então a gente
obrigava-nos, isso é muito curioso e é muito giro. Cá está, valor. Força de pressão. Lições de vida, exatamente. Muito bem, António Carreiro, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com António de Castro Queiro. Ele é professor, ensaísta, tradutor, provocador, ex-músico punk e praticante de Muay Thai. É especialista em filosofia antiga, com ênfase nas tradições filosóficas grega, latina e alemã, e vem-nos falar dos seus cursos, que são podcasts, que são livros. O que é filosofia? Sobre os sentimentos. Temos ainda na tua carreira, no teu crescimento, nas coisas extraordinárias que foste fazendo. Muito bem, és abstêmio, não bebes álcool, não fumas. Que prazer oculto é que tu tens, António? Chocolates. Adoras? Adoro chocolate. Faz bem. O meu sistema dopamínico está completamente wired pelo doce, pelo chocolate, enfim. Não vou falar do teu passado com a banda Mata-Ratos, portanto, quando era o do punk rock. Tu já não entraste neste o rock radioativo, não é contigo? Eles começam a ter sucesso quando eu saí. Aquela da minha sogra é um boi, já é depois de ti. Já é depois de mim, não tem a ver comigo. E o Armando és um comando e o Xavier e com os temas, ok. Que bom, boas memórias isso. Como tu dizes, os móveis, as roupas, as coisas carregam memórias das pessoas. É incrível. E depois começas este teu livro, os sentimentos, um bocado também a dizer isso. A pessoa vai para uma casa onde já teve outra família, muda, as coisas mudam, mas tem vivências ainda dos outros e depois passas a pôr as tuas e a vestir com as tuas memórias aquela casa que passa a carregar a tua história. É muito bonito isto. A nossa relação com o tempo enquanto humanos, embora se pretenda cortar para o presente e para um contínuo renovar através do presente, nós somos portadores de memórias do passado, daquelas que tivemos, mas também de um passado a qual não temos acesso, mas sabemos que houve. Okay. E é importante, e da mesma forma que quando nós falamos do futuro não é apenas o nosso, mas é também o futuro dos outros. Portanto, o tempo para o humano está distendido pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Claro. Portanto, não está circunscrito só ao que está dado a ver. Tu dizes que bate bolas com a minha aplicação de inteligência artificial. Como é que tu lidas com esta escrita sem mente? Não se pode dizer, por exemplo, que o ChatGPT escreve bem, porque aquilo não é uma pessoa, não é uma intenção. Nem todo o progresso é bom, claro, pode ser mal usado, mas quem é que regula esta inteligência artificial? Como é que tu te dás com esta máquina que está a responder-te a coisas e não tem ninguém atrás? De facto, é uma forma, é um apostasiado, é uma criatura, é como, eu não sei, eu nunca joguei xadrez online. Nem nunca fiz jogos, mas deve ser essa mesma experiência. Eu ponho textos, faço perguntas e há uma formulação que depois parece bastante escorreita e depois eu reformulo a partir dali o que está dado a ler. Percebe-se, não é? Quem lê de fora percebe-se que aquilo não fui eu. Gostas mesmo de perguntar e ouvir a resposta e comentar? É muito rápido. E nunca te engana? Nunca te enganou? Por exemplo, ontem, para a sessão do CCB, dia 30 de Abril, eu quis saber, há um momento no livro terceiro das Metamorfoses de Ovídio, em que Tiresias é transformado em mulher. E depois passa de novo a ser transformado em homem. E perguntam-lhe, ele é trazido, como teve as duas formas, perguntam-lhe quem é que teve mais prazer. E ele diz que é a mulher do que o homem, 2 vezes mais. Diz. E depois há versões antigas que diz que se o ser humano tem 10 partes, a mulher tem 9 vezes mais prazer do que o homem. Mas ela apresentou-me a perplexity, que é o que eu utilizo, apresentou-me aquilo como sendo ouvido e formula em latim. E eu sabia, eu conhecia o texto. Tu consegues ler? Isto não está no original. E então, depois a verdade não está no original. E então deu-me os textos todos da Antiguidade, mas deu-me os textos da Antiguidade onde estava isto citado. Incrível. E que está em grego e depois ela dá a tradução latina. Vem a 17 de julho, estreia Odisseia, o novo filme de Christopher Nolan, com o Matt Damon, o Tom Holland, a Anne Hathaway, o Pattinson, a Zendaya, deve ser um filme extraordinário, em que ele revisita, não é, a história do Ulisses. Os clássicos continuam muito mais atuais do que parece. Há quem diga que as histórias estão todas inventadas dos gregos e nós o que fazemos é, sempre que queremos um drama ou uma comédia, temos a reinventar e a adaptar, a atualizar essas coisas. Acho que sim. O Odisseia é um bom exemplo disso, uma narrativa de viagem extraordinária, onde tudo acontece, as coisas mais maravilhosas e mais incríveis. Dizem que os clássicos são importantes também por causa disso. Esse passado é essencial para nós conhecermos hoje.
Eu acho que nós conseguimos perceber que os clássicos, enfim, se chamarmos clássicos a Ilíada, não é? A Odisseia, porque estão cheios de futuro. Todas as gerações podem ler aquela história. O professor Fernando Gil dizia: a Ilíada é um livro que escaqueira tudo, a Odisseia é um livro em que toda a gente chega à casa. E portanto são formas. Portanto, os gregos não têm palavra para nostalgia, embora tenham a palavra nostos, que é regresso, mas não têm a palavra nostalgia, que foi inventada no século XVIII. Mas dizem que não precisam da palavra porque eles próprios, por defeito de finitude, não percebem que são nostálgicos. E, portanto, esta ideia de que estar vivo não é uma teodiceia, mas é uma odisseia para si. E eles têm essa ideia. Porque por estar vivo... De viagem, porque estar vivo para eles... A caminho da morte? É estar a caminhar às arrecuas em direção à morte. Run away back to the future. Porque eles têm a ideia de que... Não, Benjamin Button, não regredimos na idade. É nesse sentido, exatamente. É um ótimo livro, Curious Case of Benjamin Button, porque eles têm a ideia de que o passado está à nossa frente e o futuro está atrás das costas. E, portanto, à medida que nós vamos recuando, vamos tendo mais passado à nossa frente e vamos tendo menos futuro atrás de nós. E, portanto, a Odisseia para si, essa forma de descoberta que está sempre presente na Odisseia. Não é? A filosofia nasceu... Atenção, tu eras para estudar engenharia e depois eras para ir para o ISEF. Eras para ir para o ISEF também, não era? Também, para desporto, educação física. Tinhas 15 anos e tal. E quando é que se deu esta tua epifania, se não me engano, a tua fascínio pela filosofia vem por causa do grego, por causa da língua? Ou não? Não, eu acho que eu vou para a filosofia por mero acaso. Foi por mero acaso. Incrível. Ou seja, moldou a tua vida toda. Foi, porque eu cheguei ao 11º ano e não sabia bem o que havia de fazer. E para aí 15 anos, na altura? 16, não é? 16, ok. 16, não é? E eu percebi que não ia para a engenharia de certeza absoluta. Eu acho que só deprimi nessa altura. Eu chegava à casa, puxava as persianas, ficava na escuridão, por infelicidade, e eu sabia que a minha vida se julgaria a fazer qualquer coisa que eu gostasse. E o teu pai não dizia: filho, vai para o que queres? Não, ele ajudou-me nesse sentido, porque ele disse-me: tu sempre leste, escolhe um curso, História, por exemplo, ou até Direito, e eu despistei essas possibilidades. Eu percebi que Direito não era para mim, embora depois revesse talvez a minha posição, mas Direito não era para mim na altura. História punha-se o mesmo problema, eu tinha que repetir o liceu, mas eu também não queria História. A filosofia era a possibilidade em aberto. E eu falei com um amigo do meu pai, que era um grande pensador, Agostinho da Silva, queres ver? Não. Era o Dr. Fernando Tomás, que era o gestor de recursos humanos do Banco Tota e Açores em Paris. Era um tipo que tinha feito histórico-filosóficas, tinha uma cultura geral. O homem do Renascimento. E ele disse-me que se voltasse atrás teria feito na mesma histórico-filosófica, ou filosofia. E fez uma coisa muito simpática, teve um gesto simpaticíssimo comigo, ofereceu-me os livros de Platão em francês, os diálogos de Platão, e eu comecei por ler isso. E quando fui para a Nova, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, eu tive os melhores professores que se pode ter, e abriram-me avenidas, todos os dias era uma abertura de avenida atrás da avenida. E foi assim. Como tu dizes, só nessa altura comecei a estudar. Foi só nessa altura que comecei a estudar. A sério. Como é que tu, por causa falámos agora da finitude da vida, essa ideia do ser no encaminhamento da morte, e que tu, como tu dizes, toda a arte, a poesia, a filosofia, a pintura, a arquitetura, tem a ver com a nossa vivência na Terra, com a complexa compreensão de que ficamos para morrer. Não estamos aqui para sempre. Muito bonito isto. Como é que tu gostavas de morrer e de ser lembrado? O ser lembrado é relativamente indiferente, exceto que todos os nossos gestos, não é? já não digo pensamentos, palavras, talvez pensamentos e omissões não, mas todos os nossos gestos e todas as nossas palavras não se esgotam no tempo que demoram a pensar e que demoram a proferir. E, portanto, podem criar uma impressão no outro, podem deixar o outro num determinado estado. E eu dou importância às palavras. Eu não queria que as palavras fossem destrutivas, deitassem abaixo. Tu és quase obsessivo com as palavras, é muito curioso. Não é? Fossem de despeito. Porque tocar palavras salva. Sim. E tu dizes, quando a pessoa se engana nas palavras, pensa pior. Pensa pior e pode causar dano. Eu não queria causar dano. Portanto, nesse sentido. Depois, queria morrer de repente.
Ok. Ou seja, queria estar morto. Não queria acordar morto, como dizia o outro. Exato, ir para a cama e acordar morto. Porquê? Porque agora tenho estado a ler coisas e o Philip Roth diz a morte é um massacre, a velhice é um massacre. Okay. E eu tenho estado a acompanhar pessoas a envelhecer. Os meus pais, a minha tia. Tu és cuidador da tua mãe, por exemplo. Pronto. Informal. Informal no sentido em que estou lá sempre, tenho ajuda, o meu irmão ajuda, mas pronto. Mas assusta-te, preocupa-te, entristece-te? Sim. Porque não quero causar, não quero ser peso a ninguém, não quero ser pesado a ninguém, e eu próprio não queria, às vezes tenho falhas de memória e por isso é que a internet é muito importante, porque vou teclar e vou perguntar. Mas, portanto, queria morrer de repente e não queria deixar palavras destrutivas, queria que fossem elevadas, uma palavra de esperança. Eu acho que a filosofia pensa a morte por causa da vida e não pensa a morte por causa da morte. Exatamente. Muda o sentido. Os genocidas pensam na vida por causa da morte. Eu não quero isso. Muito bem. Porquê é que a filosofia antiga, doutoraste em filosofia antiga, porquê é que é assim tão diferente da filosofia moderna ou contemporânea? Ou seja, eles pensavam mais, tinham mais tempo, pensavam melhor? Eu acho que são os momentos iniciais, e os momentos iniciais é como as primeiras vezes, como a primeira vez das primeiras vezes. Os fundadores. Criam uma livre iniciativa, autodeterminação e abrem, não é? Escancaram portas. Eu tenho trabalhado com o professor David Charles, que é um grande especialista em Aristóteles, e eu penso que ele não lê Aristóteles como se fosse um antigo, é como se tivesse publicado a semana passada. Sim. Não é? E, portanto, cá está, a atualidade. Uma coisa é fazer história da filosofia, que é eu faço as vénias todas da história da filosofia, outra coisa é pensar com os antigos. O comentador é o que se lembra é o que rememora com a ajuda de... Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é porque um professor de filosofia antiga demora uma data de tempo a formar-se, pelo menos para os mínimos, tem que saber grego, se dedicar aos filósofos gregos, depois tem que saber o mínimo de Aristóteles, o mínimo de Platão, e há uma data de gente que eu não sei. E, portanto, eu acho que esse tipo de projeto é interessante da filosofia antiga. Mas eu sou formado na escola fenomenológica, não é? Husserl, Heidegger, Scheler, e esses eu leio, embora sejam, digamos assim, a bateria que me permite a interpretação. Tu consegues mesmo ler grego do mais clássico e antigo, e à Biblioteca de Alexandria conseguis ler quase tudo? Não. Se fosses? Não. Porque o grego mudou muito? Eu dou-te um exemplo. Imagina leres português, um jovem que venha da Alemanha e lê português, até pode ler o Saramago, não vai ler Camões. Sim. E, portanto, imagina a diferença entre Platão e Aristóteles, quer dizer, não é um século, não é? Muito menos tempo. E já é muito diferente a escrita? Mas, não direi a escrita, mas as formulações, a maneira como escrevem é diferente. Esta tu como traditor, traditório, não é? Sempre. O traidor. Traduzir filosofia não é traduzir palavras, é traduzir pensamentos. E por isso, às vezes, quando tu traduzes, e és conhecido por algumas traduções importantes que fizeste, podes dar um significado completamente diferente que a gente tinha, ou que o autor queria. Podes. Porque essa interpretação muito pode mudar, não é? Uma tradução tem uma tradição, não é? De pensamento. Se nós lemos depois também, conforme a língua de acolhimento da tradução, nós vemos que há uma diferença entre a maneira como os alemães e os ingleses trabalham, e com os franceses, e que nós... A metodologia diferente. Pronto, temos escolas diferentes, e é possível... Sim, mas partem do mesmo original. Parte do mesmo. O professor o professor Frederico Lourenço dizia que nós qualquer pessoa pode traduzir Homero, ou seja, tem que ter uma sensibilidade científica, mas nem todas as pessoas conseguem traduzir um diálogo como o Parménides de Platão. Pode ser completamente ao lado, porque imagina, a palavra ideia quer dizer manifestação, ou a palavra eidos, que a tradição traduziu Sêneca e Cícero por forma, em grego quer dizer aspecto. Se eu traduzir um aspecto por forma, sim, todo o aspecto tem uma forma e um perfil, mas é completamente diferente. Toda a forma e perfil são o aspecto de uma coisa. São conceitos dos médicos, dos hipocráticos, que são utilizados para diagnóstico. Nós dizemos que estás com bom aspecto, estás com boa cara ou má cara, não é? E é assim que eles depois aplicam às coisas. Ou o estratega, não é? O general diz, tem boa cara, tem má cara, vamos descer, vamos subir, vamos contra-atacar, vamos atacar, vamos fugir. Ou até o tempo e não sei o quê. O tempo, e é isso que está... Portanto, nós temos que tentar perceber que é isso que está a ser. Se fizessem um convite, como fizeram ao Frederico Lourenço, para traduzir a Bíblia
ele traduziu também do grego original. Tu aceitavas uma coisa destas? Não. Ele é um chinês. O que é que isso quer dizer? Ele tem uma capacidade de trabalho e o minucioso. Não, eu não sou isso. Bom, para traduzir aquilo... Para traduzir a Ilíada, a Odisseia, para traduzir a Bíblia, tem de ser uma regimentação da cotidianidade, como só ele consegue fazer. Eu tenho múltiplos interesses, não quer dizer que ele não tenha múltiplos interesses, mas é um tipo de disciplina que não me interessa fazer. Ou seja, fiz tradução, é serviço público, acho eu, mas interessa-me muito mais agora a explorar a especulação, mesmo que não seja uma filosofia científica como muitos querem, como os meus colegas pretendem. Tu lês textos gregos que não estão ainda traduzidos para português? Leio. E, portanto, o que é de continuar a surpreender nesses textos que tu vais descobrindo e vais lendo? São formulações, são... 2000 e tal, e 500 anos depois. A maneira como nós nos aproximamos da realidade, nas diversas formulações filosóficas, tem sempre a maneira como o autor vê o mundo àquelas horas do dia e que depois fica consignado para a posteridade. Isso interessa-me sempre. Mas, normalmente eu leio várias vezes os mesmos textos e não me deixam de surpreender. Porquê é que é tão importante a filosofia, António? Porquê é que é tão importante? Eu responder-te-ia como Kant. Ele diz que há uma disposição natural no humano para a metafísica. E, portanto, eu acho que o humano, por natureza, é filosófico. Ou seja, porque nós importamos-nos com o que vai acontecer. Nós preocupamos, mesmo quando não nos preocupamos, é uma reação à preocupação, a despreocupação, não querer saber. Pode constituir-se. Agora ouvi o professor Fernando Rosas falar num operador social de indiferença, da constituição de uma indiferença generalizada e que temos de contrariar. Ok. Como se fala na dessensibilização das pessoas. Exatamente. Para a dor, para a guerra, para a anestesia, estamos anestesiados e não pode ser. Socialmente é muito mau. Nós não podemos conviver com boa consciência com o que se passa. Com o genocídio que todos os dias assistimos. Guerra, sim. Eu deixei de... Sério, acho que uma pessoa... Esta tua parte final da mentira, da verdade... Uma vez por dia, mais não. Porquê? Porque quando eu digo observador, digo os média, porque... Sobre a verdade da mentira, é uma coisa que estás agora... Tem muito a ver com estes assuntos. Tem muito a ver com estes assuntos. Com os deepfakes, com estas mentiras, com esta administração americana que inventa histórias e que inventa imagens e que inventa coisas e depois diz que não inventou e que não é nada o que a gente pensa, o que todos vimos. É incrível isto. Não te assusta este crescimento destes populismos, estes fundamentalismos no mundo inteiro? A jogar com a verdade. O que é a verdade? E a pós-verdade, e que seja lá o que isso for? Tipo, se nós, se calhar, temos de voltar ao básico, não é? A pergunta, o que é a verdade? Tem de haver um critério baseado na realidade. Perguntou isso a Cristo. Perguntou isso a Cristo, mas é uma resposta tremenda. Eu sou o caminho, não é? A vida e a verdade. E nesse sentido, nós estamos a perceber que somos contaminados de uma forma tóxica com aquilo que nos é dito e nós temos de ver se o que nos é dito corresponde à realidade ou não. Temos de ter serenidade e não podemos ser primários, ou seja, não podemos responder às coisas por uma reação primária, temos que, ou pela esquerda ou pela direita, ou por uma sensibilidade ou outra, temos de ter cuidado com aquilo que nos está a ser dito e responder. Não é apenas estar a ouvir sem fazer nada, temos de responder de alguma forma. Como é que seria o mundo e a história da humanidade sem filosofia? Nós conseguimos reconstituir o que é que seria em vários momentos, do ponto de vista histórico, antes do advento do espanto. Imaginemos que houve um momento na história da humanidade que era ou contaminada pelo espanto, e que todos os dias eram espantosos, ou neutra, indiferente relativamente ao espanto. Mas há um momento em que o espanto é tematizado como uma possibilidade, em que de facto as pessoas, estou espantado, não estou apenas a reagir às coisas espantosas, o pôr do sol, uma pessoa, enfim, tudo aquilo que nos espanta. E nós podemos perceber que a vida sem filosofia não teria qualquer espécie de relação com o espanto, nem com a indiferença, seria nada. Mas nós podemos também perceber na nossa própria vida os momentos em que não houve despertar de consciência. E nós não podemos dizer que éramos inconscientes. Não tínhamos uma relação com essa forma de consciência. Ou seja, a nossa relação com a filosofia é uma relação com a consciência, com o despertar, com o recuperar os sentidos, com essa forma específica de acordar. E é isso.
Muito bem, então o que é a filosofia e sobre os sentimentos? São já os livros que eu tenho aqui na mão, que são engraçados os livros, são grossos, são já em meio formato de bolso. A Tinta da China. Da edição da editora Tinta da China, tem a ver com os nomes destes cursos que António do Castro Queiro deu ali no CCB. Tu tens algum site para as pessoas te seguirem ou basta ir ao CCB? Eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, mas vão muito bem. António Castro Queiro? Está no Spotify. Isso é bom para as pessoas saberem os teus cursos, quando é que vai ser o próximo, está a decorrer já este. Está no CCB, isso sem dúvida. E está sempre a apresentar se uma pessoa ouvir esta conversa e ficar com a sensação que afinal não percebe nada de nada, isto é um bom sinal? Depende, se for querer anular esse nada de nada, se disser não percebo nada de nada e ficar inerte é mau, não é? Esperemos que cutuquemos a onça. António de Castro Queiro, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Obrigado por teres cá. Muito obrigado e vais voltar com certeza. Bem-ajas.